A mesa será mediada por Dora Castro. Convidamos então para compor a mesa o nosso querido Dino Melo, Dina Freire e a Dora, paratienses. E ela é uma homenagem a uma das grandes personalidades também de Paraty, né? O contador de história, seu Zezito Freire. Esse grande ícone de Paraty e exímio conhecedor da nossa história, preservou sua grande memória da nossa cidade, deixando-a registrada em seus escritos que se perpetuam de geração em geração. Seu Zezito, ele é orgulho para nós paratienses, e fazer memória por meio de sua história é fazer emergir a nossa própria história, que se encontra presente ainda hoje no modo de vida e nos saberes intergeracionais do nosso povo. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer à Secretaria de Cultura, na pessoa do secretário Zé Sérgio e de toda a equipe, o convite. Me sinto muito honrado de falar de um amigo, e é bom a gente lembrar amigo. E é a segunda vez nesse ano que eu me refiro ao centenário de Zezito, Zé Carlos de Oliveira Freire. A primeira vez foi uma palestra na pousada na Livraria das Marés, e a segunda é hoje. Na Livraria da Maré eu só fiz um pequeno relato sobre o trabalho dele de importância para a história de Paraty. Mas aqui eu vou falar do homem que eu conheci. Não, é por aqui. E é interessante porque o meu primeiro contato com o Zezito foi altamente desagradável. Mas vou explicar. Nós moramos numa casa em frente à outra. E cada vez que um de nós ficava doente lá em casa, quem atravessava a rua para aplicar a injeção na gente era o Zezito. E criança não gosta de tomar injeção. Então, todos nós tínhamos pânico quando o Zezito atravessava a rua para a casa da gente, a gente entrava em parafuso. Alguém ia tomar injeção. Bem, o tempo passa e eu acabo indo trabalhar na prefeitura em 1966. E o Zezito trabalhava lá como contador, contabilista. No mesmo ano, eu entro como irmão da Santa Casa de Misericórdia de Paraty. E o Zezito era o grande irmão da Santa Casa que conhecia o estatuto a fundo. Então, a partir daí, toda aquela imagem que eu tinha de criança muda radicalmente. Vou contar para vocês uma coisa interessante. Nesse tempo, em 1960, a prefeitura abria 1h da tarde e fechava às 5. E não tinha quase nenhum movimento. E nesse tempo que não tinha movimento, toda parte da administração da prefeitura era lá em cima, naquele salão grande ao lado da Câmara. Tinha um grande balcão e ficava a contabilidade, a tesouraria e a administração ali, o gabinete do prefeito. E quando não tinha ninguém, eles se sentavam e começavam a conversar, e o Zezito conversando com o Lulu Vieira e com os outros funcionários, coisas de Paraty, causas, histórias, e eu babando como jovem ouvindo. E eu acho que foi aí que me deu o interesse de começar a pesquisar a história de Paraty. O contato na Santa Casa foi genial. Primeiro, ele conhecia o Estatuto da Santa Casa a fundo. Outra coisa, ele já havia trabalhado lá como auxiliar de farmácia, como enfermeiro, como operador de raio-x, ou seja, ele fez de tudo naquela Santa Casa quando ela não tinha recurso nem gente especializada para tal. Ele aprendeu e foi. E eu acho... E a dedicação que ele tinha a essas entidades em que se trabalhava de graça, como a Santa Casa, a banda de música que ele participou, não só da fundação, mas tocando também. Aliás, vou dizer uma coisa engraçada sobre o músico. Para nós lá em casa, era altamente agradável no finzinho da tarde o dia que ele tocava clarineta na casa dele. Nós ouvíamos e babávamos. Era um bom momento na hora do café da tarde. Bem, e assim, nessa convivência com o Zezito, foi que eu acho que eu aprendi a essa dedicação também, de ser irmão da Santa Casa, ter sido escrivão durante muito tempo, trabalhando de graça, depois ser presidente do IAP, presidente da Casa da Cultura, tudo de graça.
Eu acho que a gente aprende esse amor com aqueles mais velhos que nos ensinam isso. E o Zezito, então, é essa pessoa que, com o passar do tempo, nós criamos uma amizade tão grande que eu deixei de chamar de seu Zezito. Eu passei a chamar de Zezito. Frequentei muito a casa dele, porque eu ia aprender sempre. A gente nunca deixa de aprender, a gente é um eterno aprendiz. Cada vez que eu ia lá, eu tinha informação de fatos que eu não conhecia. Corrigiu o meu trabalho. Foi ele quem me ensinou a lavrar a primeira ata na minha vida. Eu fui escolhido para escrivão da Santa Casa e nunca havia escrito uma ata. Fui lá perguntar como é que fazia. Ele disse assim: você não é burro, você lê as atas antigas e você vai entender. Eu fui para casa, redigi a ata, levei, ele disse assim: está aprovado, muda isso aqui que está errado, aquilo que está errado, meus parabéns. Tá. Então, esse estímulo, primeiro, vou dizer assim, primeiro escrita pública que eu fiz foi essa ata, e com a assistência dele. Então é esse homem que eu conheci, que depois convivi na casa dele por diversas vezes, com ele e com a Helena, que eu lembro. E é bom lembrar de amigos quando já não estão presentes. Eu estou emocionado, juro, não tem como não estar, porque a ternura que eu tinha por ele e tenho por ele é imensa. Gente, eu pensei em casa como falar do seu Zezito, 30 anos, né? Porque ele começou a escrever com 69, 70, ele faleceu com 98, em 2020, e resumir em 20 ou meia hora aqui é um pouquinho difícil. Mas eu vou só falar sobre o trabalho que eu estou fazendo em cima dos 2 livros dele. Eu comecei, fui professor de português, já não estou mais em sala de aula, e toda fevereiro, a festa da cidade, eu trabalhava no Paraty Pequenino. Eu colocava as crianças para ilustrar o livro e as histórias de Paraty. E depois, com a Flip, todo mundo falando em e-book, conversamos com ele transformar os livros dele em e-book. Isso foi em fevereiro de 2020. E ele veio a falecer em dezembro de 2020. Ele, em vida, nós colocamos 5 livros dele em e-book e ele viveu isso. Eu cheguei e seu Zezito, coloque em e-book, seu Zezito, que eu já sabia dos livros que ele tinha em casa, encadernado. Ele digitava, ele mandava para o Vale do Paraíba, eles encadernavam. Gente, era muita coisa na estante dele. Então, ele, em vida, ele publicou 16 livros, ele vivenciou a publicação dos livros, e os 36 foram os que não, né, ele fazia na hora dele. E agora está tudo em e-book, são 52 livros em e-books. Aí eu cheguei e disse: Zezito, coloque e-book. O que é isso, minha filha? Nem eu, né? Vou explicar, vou procurar saber. Estou muito velho, minha filha, para fazer isso. Zezito, não vai ser o senhor, vai ser o meu filho. Aconteceu, 5 livros a gente colocaram em forma de e-book, ele viu. A gente abriu o computador, colocamos lá na Amazon. É difícil entender essas modernidades, mas ele chegou a vivenciar 5 e-books, né, dele. E depois, no caso, retornamos em 2020, final de 2021, a gente retornou a colocar os livros em formato de e-book. E com o centenário dele, eu fora de sala de aula, procurei a Secretaria de Educação para ministrar oficinas em cima de 2 livros dele, que é Paraty Meu Pequeno Mundo, Meu Paraty Pequenino e Paraty Meu Pequeno Mundo. Todos 2 só memória, gente. Tudo que ele viveu na cidade, fatos que ele presenciou. Esse aqui é muito legal, esse aqui é quando eu digo que ele tinha 7 anos, gente. Porque se ele nasceu em 1922, ele falou que conheceu a Praia do Pontal com 7 anos, eu fiz uma conta aí, né? E eu trabalho nesse livro, Meu Mundo 5, que foi quando ele conheceu pela primeira vez a Praia do Pontal. E nessa eu falo que é brincadeira, tá, gente? Porque eu estou brincando aí de ministrar a oficina. A gente criou também um audiobook desses 2 livros. Eu fui em 13 escolas, fui na sua também, lá no Itai. E, nossa, eu falava que eu curtia muito.
Mas é divulgar a obra literária dele, divulgar a obra de escritor paratiense. Por exemplo, comentei com a Dora que a cidade tem festa, a festa literária, mas por que não ser o ano todo, né? Não sei se rolou isso na minha cabeça, mas é isso. Então ali foram 16 livros publicados em vida e eu acho que intensamente, né? Muita gente que participou foram, né? Ele publicou também no Rio de Janeiro, foi em Bienal, e tem tudo ele tem vídeos dele no YouTube, e ele conta a história dele. Falar um pouquinho dos livros, literaturas dele, que isso o Gil entende muito bem. Olha, eu acho que eu tenho todos os livros dele. Eu acho que eu fui lançamento de todos. E tem um caso muito interessante, que antes dele publicar, eu acho que é o Meu Pequeno Mundo, o Meu Pequeno Paraty, ele deu um exemplar ainda para a biblioteca. E o Paraty no século XX foi o seguinte: Gilson Dillenstein é um professor, eu acho que no Rio, na PUC, na USP, numa das universidades do Rio. E ele pretendia fazer um livro de fotos, ele havia conseguido fotos de família de Paraty. É um acervo imenso que está com ele, inclusive são cópias dessas fotos. E ele conversou comigo e com o Theo Hameck, para a gente convencer o Zezito a escrever sobre o século XX. E eu escreveria desde o 16 até o 19. Bem, claro, serviço encomendado, serviço feito. Eu fiz a minha parte, o Zezito fez a parte dele. E acontece que o Gilson nunca conseguiu dinheiro para publicar o livro, já fiz outras publicações. Mas no sentido do livro do Gilson, esquece. E aí foi quando ele publicou, mandou encadernar e deu para mim e para Zezé esse exemplar primeiro. Tanto que esse exemplar é diferente do que existe impresso. Ele tem ou algumas fotos que ele tem ou não tem. Qualquer modificação ele fez nesse período, não sei, nunca comparei. Mas aí eu e a Zezé pensamos, ficar com a gente, porque nós dividimos o livro no meio, cada um fica com a metade. Se melhor é deixar para consulta pública, que nós achamos que ele não ia conseguir publicar. Quando ele publicou, já estava lá, hoje a biblioteca tem um número bom. E interessante do Zezito, quanto à vida dele, a vivência dele, ele viveu um período de Paraty de extrema miséria. A palavra verdadeira é essa, miséria. É a década de 20 a 50. E ele contava disso tranquilamente, colocando as coisas, e isso ele coloca muito bem nos 2 primeiros livros de crônica dele. São crônicas reais, são pessoas que existiram, são fatos trabalhados, porque o escritor sempre trabalha, não pode ser nu e cru, mas ele dá uma trabalhada, mas ele faz isso. Tanto que eu julgo, quem quer conhecer Paraty, vivência de Paraty, entender esse povo que mora aqui, tem que ler as crônicas do Zezito. E tem que ler também, necessariamente, o Meu Pequeno Mundo e o Meu Pequeno Paraty. Porque são as obras em que você tem Paraty colocada na sua essência, num tempo que não tinha estrada, que era lancha, a novidade vinha através da lancha da carreira, através do tropeiro do Zé Nicreto, que descia de Cunha para vender alho aqui na cidade e outras coisas. As notícias eram todas essas. E ele retrata isso de uma forma genial, maravilhosamente bem, que você se sente vivendo aquele tempo. E quanto ao termo de história, eu costumo comparar o século XX do Zezito ao trabalho do Samuel Costa, chamado Paraty no Ano da Independência. Eu não acredito em coincidência, mas há uma coincidência muito interessante. O Samuel Costa publica os artigos Paraty no Ano da Independência em 1922, ano em que o Zezito, curiosamente, este menino que nasceu no ano da publicação, quase 100 anos depois, continua o trabalho do Samuel Costa. O Samuel Costa escreve do 19, ele escreveu o 20. Ele complementa a obra do Samuel Costa.
Então, para quem quer entender a história de Paraty, não pode deixar de se debruçar sobre o século XX. E quem quer entender esse povo que mora aqui, que é uma raça esquisita e difícil, entende? Nós somos frutos desse isolamento e dessa preservação de cultura por não ter contato com o de fora. Então, é muito importante a leitura assim, acurada, aquele que lê entendendo e se colocando no espaço-tempo para entender o que nós somos hoje. Aí pensando em vir aqui, né, esse resumo aí de 30 anos de José escrevendo, eu lembro muito, eu só ia lá, só vi o José escrevendo, gente, só escrevendo num quartinho, só vi ele escrevendo. E no caso, esse aqui, Paraty, um Pequeno Mundo, eu coloco que ele é muito poético, é uma narrativa poética, que ele coloca muito, meu mundo era pequeno, e eu vou ler aqui o Meu Mundo 5 para vocês, que no caso está na oficina. Eu coloco as crianças para interagir, eu levo um celular com 6 histórias que eu selecionei desse livro, são 6 histórias, não é o livro todo não. Você pegar lá a dobradura, você vai botar o QR Code, você vai ouvir 6 historinhas do Paraty, um Pequeno Mundo. Aí eles ouvem só uma, que é meu Paraty, meu Mundo 5, quando o seu Zezito conheceu a Praia do Pontal. Eu fiz a minha conta, eu não falei, né, mas é 1929, né, gente? Ele nasceu em 1922 e ele conheceu a Praia do Pontal com 7 anos, né, Cláudio? 1929? Mas eu vou ler a história. Aí o que? As crianças ouvem essa história, elas ficam encantadas, depois elas ilustram. Eu, no caso, até queria mostrar para eles, mas depois eu vou lá e pego. Tem uma pequena Calixto, a menina fez o seu Zezito, eu vou ler e depois eu vou contar para vocês como que a menina desenhou a história. Eu me lembro de quantos anos tinha quando conheci a Praia do Pontal e senti o prazer de entrar na água do mar. Mas tenho na lembrança que foi antes de entrar na escola. Meu pai saiu para fazer um reparo no motor da fábrica de gelo do Português, que mandava peixe para o rio, e me chamou. Vamos, menino, conhecer um pouco de sua terra. Para mim, a praia pareceu grande demais. Mas a ordem de meu pai era tirar a roupa e nu entrar na água. Nu entrei na água e papai disse: tente boiar para depois nadar. Fique de barriga para cima, relaxe o corpo. Abra os braços, que o corpo não afunda. Na água do mar é mais fácil aprender a nadar, para quando ficar maior, poder nadar no rio da cidade. Papai garantiu que aquela hora ninguém chegava à praia, salvo alguma canoa que trouxesse peixe para o Português. Em casa, mamãe não gostou, está acostumando mal o menino. Meu mundo era pequeno, e mais pequeno era eu. Mas quando meu pai disse que o sol nascia no mar e se escondia atrás da serra, meu mundo encolheu. Mas foi ali, na Praia do Pontal, que aprendi a nadar. Enfim, as crianças... desculpa, tá, gente? Eu nunca li, não, tá? Eu sempre peço para as crianças lerem e ouvirem, eu nunca li. É diferente quando a gente lê. E eles desenham. Tem uma menina que desenhou maravilhosamente o mar azul. Ela botou muito azul no livro, na ilustração dela, e colocou seu Zezito deitado, como criança, e a água do mar cobrindo. Por quê? Porque nu ele entrou na água. Gente, aí eu publiquei essa história dela, essa ilustração, e tá ali. Que eu fui lá hoje com a Norma e peguei. Norma, tá aí, porque eles ilustram. Eu levo um livro, eu produzo um caderno sanfonado, pego papel pardo, sanfono, grampeio, amarro com barbante, uma coisa tudo artesanal mesmo, bem artesanal, e eles ilustram e eu colo e deixo na escola. A escola fica com todo o material produzido. Então, se tem 30 alunos, ele vai ter 30 ilustrações do Meu Mundo 5. E essa menina me chamou muita atenção do que ela pensou, né? Ele nu entrou na água e estava com vergonha, né? Ele ficou preocupado se ia chegar. E eu fiquei imaginando, gente, o Pontal nessa época.
Você hoje vai no Pontal, você vê muito turista, você não consegue ficar sozinho, né? Não tem como não chegar ninguém. E ele entrou na água e não chegou ninguém, salvo uma canoa. Mas é isso, essa é a minha oficina e é uma forma de divulgar o trabalho do Zezito. E espero que tenha outras e outras oficinas com outros e outros autores de Paraty e que a gente viva o ano todo, né, a literatura. Mas é isso, é meu mundo 5 aí. Minha família é uma família antiga, tradicional de cidade, então o seu Zezito também tinha muito contato com a minha família. E tem uma história que eu fui lá, que ele me chamou e me contou, né? Eu falo muito assim, que enquanto a dona Helena foi fazer um suco, né? O seu Zezito contando a história de um menino, que ele era farmacêutico, eu não sabia, e tinha um menino que ele botou para trabalhar na farmácia do seu Miranda, e esse menino tinha 17 anos. E mais tarde ele foi me contar que esse menino era meu pai. Tá? Então, assim, cada vez que a gente ia lá, ele contava um pedacinho. Então, assim, ele tem história, eu tenho história, ela tem história. E eu espero muito, muito que meus filhos, netos, possam ter também esse amor, essa paixão que o Zezito tinha por Paraty e ele escreveu no livro. Todos, eu acho que todas as pessoas que puderem ler os livros do Zezito vão sentir no livro, que nem ela leu uma página, ele leu uma página, e a gente se emociona de ler e de ouvir as histórias do Zezito. Eu costumo dizer que todos nós temos memória, gente, só que a gente não escreve as memórias, né? A gente para uma conversa, a gente conta muita coisa da vida da gente, coisas boas, coisas ruins. Só que o seu Zezito, o Dil, tiveram o hábito de registrar, né? E isso é importante. Mas enfim, vamos aí. Então, gente, olha só a beleza que a menina fez. Meu Mundo 5. É o seu Zezito na água e ela cobriu. Levanta um pouco. Ela cobriu o seu Zezito com a aguinha, preocupada aí, porque ele falou, não entre na água, né? Mas aí essa ilustração me chamou muita atenção. Eu elogiei a turminha da Norma, eles ficaram muito motivados com a história, eles ficam muito motivados porque a gente não tem o hábito de parar para contar história, a gente não tem hábito de falar sobre memórias. E a criança, ela se encanta com as histórias de memória do seu Zezito. Esse também, Meu Paraty Pequenino, ele já conta histórias de fatos de Paraty. Esse Paraty, Meu Pequeno Mundo, é ele na infância. Todas as histórias são da infância. E ele sentia que Paraty, para ele, era muito pequenininha na época, mas eu acho que dentro dele tinha uma grandeza, né? Porque ele fala, meu mundo era pequeno, mas naquela observação, né, de tudo que ele via, enfim, são histórias de memórias, muitas lembranças dele na época de 1929, né, década, né, do mundo 5, e outros. O Zezito sempre narrou o que aconteceu, o que ele viu. E eu estava pensando que o Zezito, nesse grande tempo de vida dele, nesse lapso de vida, ele passou por muitas mudanças em Paraty, passou pela Revolução de 30, era criança, passou pela Revolução de 30, ele passou pela fuga dos fugitivos, dos presidiários de Anchieta em 52, 53, alguma coisa por aí. Vamos dizer assim, também a de 64, nós na prefeitura, com a Marinha do Brasil sempre cobrando da gente um monte de posição e um monte de coisa. E um dia eu estive na casa dele e eram as pessoas que eu podia perguntar, fui perguntar para ele, para o Carlinho Conte depois, se algum dia, na infância deles, eles podiam imaginar que Paraty se transformaria no que era hoje. Se algum dia eles sonharam que aquela cidade pobre, isolada e perdida, e digo perdida pelo seguinte, eu fui estudar no Rio em 58, ninguém sabia onde ficava Paraty. Quando eu disse que eu nasci na cidade de Paraty, meu colega de colégio perguntou para mim o quê?
Eu disse, não, é Paraty. Ele disse, então, para mim o quê? Eu disse, não, o nome da cidade é Paraty. Onde que fica isso? Ninguém conhecia, só conhecia a cachaça Paraty, essa era famosa. Mas a cidade mesmo não. Então, é muito interessante essa vivência do Zezito nessa fase de modificação. E eles diziam, nunca, nem eu, nem nunca ninguém pensou que Paraty fosse transformar numa cidade conhecida internacionalmente, com um turismo de grande porte, interessantíssimo, com eventos maravilhosos que Paraty tem. A gente vivia isolado de tudo, pobre, as festas eram pobres de marré, né? E hoje se transformaram, não perderam a essência, são as mesmas festas, mas voltaram ao esplendor e à riqueza que Paraty teve um dia.